Olá, eu sou João Vitor Xavier e o CNN Esportes S.A. está no ar. Toda semana um entrevistado especial para falar sobre a relação do esporte com o mundo dos negócios. E hoje o nosso convidado é um ídolo do São Paulo, da seleção brasileira, campeão do mundo, embaixador do Paris Futebol Clube, Raí. Prazer recebê-lo aqui no CNN Esportes S.A. Boa noite, obrigado pela presença, Raí. Bom, boa noite a todos. Obrigado a você pelo convite, João, e para todos os teus ouvintes e telespectadores aí da CNN. Vamos lá, vamos ver um pouquinho da trajetória desse cracaço, desse ídolo do futebol brasileiro nos anos 90, campeão do mundo com a seleção e hoje também dirigente do futebol no Brasil e no mundo. Tetracampeão do mundo com a seleção brasileira. Campeão brasileiro, bicampeão da Libertadores e campeão mundial pelo São Paulo. Ídolo do PSG. Raí tem um grande currículo dentro de campo e também fora dele. Fora das quatro linhas, atuou como executivo de futebol do São Paulo de 2017 a 2021. Agora, Raí dá um grande passo na carreira empresarial. O ex-jogador, por meio da empresa Sport Bridges Adventure, comprou parte das ações do Paris FC, time da segunda divisão da França. Raí é o convidado do Esportes S.A. de hoje e vai responder qual o balanço da passagem pelo São Paulo e quais as novidades desse novo momento na Europa. Ô Raí, o que é mais fácil, ser um craque dentro de campo ou ser um craque fora de campo como dirigente? Tudo depende do dom, né? Do dom que a gente tem. A gente aprende muita coisa com o esporte. No caso de atleta, não tem muita escolha, né? Como dizem sempre, é o esporte ou é a arte que te escolhe, não você que escolhe a arte. Se você não tivesse o talento natural, claro que você tem que trabalhar, tem que ser profissional, tem muitas coisas para você ter sucesso na carreira, mas para ser um atleta profissional dentro de um esporte ou de uma atividade que é cobiçada no mundo inteiro, o esporte mais popular do mundo, para você chegar a alto nível, chegar a ser campeão do mundo e ter uma carreira de sucesso, você tem que ter um talento natural antes de qualquer coisa e depois trabalhar muito. Então, esse talento me facilitou muito como atleta e depois, para você ser dirigente, um executivo, ou participar de projetos, você acaba contando com o que você aprendeu no esporte, isso é, trabalhar em equipe, montar um projeto para ter um objetivo comum, né, com toda essa equipe, com diferentes talentos. Tem coisas em comum com o esporte dentro de campo que você leva também para a sua vida pós-futebol. Isso foi na minha empresa, na Fundação Gol de Letra também, e também nas minhas experiências no futebol fora de campo, né, como está sendo agora também, e também me ajuda bastante. E, claro, os contatos que a gente tem durante a carreira, o que a gente abre a porta, a credibilidade que a gente tem acaba ajudando também em outras funções. Ô Raí, você fez parte de uma geração muito vitoriosa do futebol brasileiro, ganhou tudo, viveu grandes momentos em campo. E essa geração agora começa a chegar no back-office do futebol, né? Na parte administrativa. Você, Ronaldo, alguns ex-jogadores hoje são técnicos, já vitoriosos. Tem o caso do David Beckham, que hoje dirige o clube que tem o Messi como jogador. Como é que é essa transição de carreira? Como é que você se preparou para sair do campo e ser um dirigente de futebol? Bom, primeiro de tudo, você tem a parte emocional, a parte psicológica também, né? Uma transição que não é fácil. E eu me preparei bastante, assim, antes de parar a carreira. E logo após tive experiências fora, queria me distanciar um pouco, descansar um pouco do futebol, olhar um pouco mais pela retaguarda, né? Mais de fora, do lado de fora. E montei o meu projeto social na época, né, logo após a minha carreira, a Fundação Gol de Letra, que foi um trabalho também muito gratificante, mas também um aprendizado intenso, que me ajuda também em das outras atividades dentro do futebol. E depois, quando eu resolvi voltar ao mundo do futebol pouco a pouco, eu também me preparei, fiz uma formação primeiro num mestrado ligado ao UEFA, né, que é um mestrado de gestão de esportes, para preparar especializado feito, né, desenhado para ex-atletas, que existe até hoje. Eu participei do primeiro grupo de formação, que foi
foi um curso de 1 ano e meio em vários países, né? Uma experiência muito grande, que chama MIT, para ex-atletas ligados à UEFA. Depois fiz algumas outras formações, né, que também me serviram. E pouco a pouco fui voltando ao futebol de outras formas também, sem largar os outros projetos que eu dei início, né, como o caso da Fundação Gol de Letra, que se transformou num projeto também de vida. Eu me lembro de ter visto uma declaração de um outro ídolo do São Paulo, Kaká, dizendo que ele viveu muitos anos em campo, tal como você foi campeão do mundo também, mas que ele foi entender muito do mundo do futebol quando ele foi estudar, quando ele foi para a academia, não a academia de corrida que vocês atletas tanto usam, mas a academia escola mesmo, quando ele foi estudar depois para se preparar para a carreira pós-futebol. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, o que é a visão que se tem dentro do campo e o que é essa visão que se entende depois da carreira para ser um dirigente, para trabalhar como gestor? Bom, a gente tem outros exemplos também, né? Você citou aí vários, o Kaká também é uma pessoa que está se preparando bastante. Tem os exemplos também do Mauro Silva, que eu joguei, também foi campeão do mundo em 94, que foi na Federação Paulista, agora trabalhando também na Federação Sul-Americana. O Joca F, que eu joguei na França, no Paris Saint-Germain, campeão do mundo pela França, também trabalhando como assessor direto na FIFA, né? No Infantino. Então, são bons exemplos aí dessa transição e acho que o que tem em comum isso são ex-atletas que se preocuparam também em ter uma formação e agregar o que a gente não tinha. Eu acho que, na verdade, que a experiência, né? A gente tem que se preparar, estudar, fazer essa formação formação acadêmica, né? Como você citou, mas mesmo assim, depois de fazer a formação acadêmica, tem a parte da prática. Então, você liga a sua experiência como atleta, o que você conhece do mundo de futebol de um ponto de vista que é completamente diferente, que é o do campo, e depois você se prepara o máximo possível, né, na academia, com cursos e formações, para essa transição que é para ver o futebol de um outro ângulo e com outra experiência. E você também tem a fase que você agrega bastante, logo que você chega, pela experiência que você tem, pelos contatos, como eu falei, mas também tem a fase de muito aprendizado em novas funções, que a gente vai pegando a experiência e vai ganhando uma bagagem, né, e também ficando mais eficiente, né, com o tempo e com a experiência nessas novas funções. Você foi ídolo do Paris Saint-Germain, um timaço com Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, com Messi, com Mbappé, com grandes nomes vestindo a camisa ao longo dos anos, ao longo da história. Agora você começa um novo projeto, você agora é acionista do Paris Futebol Clube. Queria que você contasse um pouquinho desse projeto, dessa sua trajetória agora como investidor do futebol, como é que vai funcionar esse projeto do Paris FC? Bom, é um projeto muito interessante, instigante, porque, primeiro de tudo, é uma grande oportunidade, né? Primeiro, o Paris é a única cidade de grande porte na Europa que só tem um clube na primeira divisão do campeonato francês. Já teve outros, mas há muito tempo atrás, mais de um clube, mas há muito tempo que só tem o Paris Saint-Germain. Então, é uma oportunidade também de negócios mesmo, uma oportunidade também para um outro clube se estabelecer na cidade de Paris, que é uma cidade que, né, contando com seus arredores, uma das cidades principais do mundo. Então, quando eu comecei, já tinha sido convidado em outros momentos para participar de projetos, né, chamava-se do segundo clube em Paris. E quando eu pensei em voltar a morar aqui na França, eu vinha fazer um outro mestrado sobre outros assuntos, e aí comecei a procurar projetos que eu pudesse me envolver. Então, o Paris Futebol Clube vinha investindo já há muito tempo, montou um grande centro de formação aqui perto de Orly, perto do aeroporto. Então, hoje em dia, a região de Paris é onde aparecem mais talentos, até mais do que as grandes cidades no Brasil, né? A região de Paris teve 26 representantes, 26 atletas que jogaram a última Copa do Mundo, saíram de Paris e suas periferias aqui. Então, mostra o potencial. Então, um clube que já vinha se estruturando. Nos últimos 5 anos, o clube, três vezes, jogou o play-off para ver se subir para a primeira divisão. Então, eu vi que era um clube que estava se estruturando, bem estruturado, que vinha crescendo e que estava precisando
de mais investimento, de mais experiência, de pessoas para ajudarem a pensar o desenvolvimento do clube daqui para frente. Então, o meu primeiro papel, e é o meu papel principal, né, achar parceiros, também patrocinadores, mas também investidores. Qual é o alvo do Paris Futebol Clube? Onde o clube pretende chegar? Como é que é o planejamento, pelo menos de médio prazo, que vocês têm com o clube? Chegar à primeira divisão, disputar uma Liga dos Campeões da Europa? O que se pensa para esse projeto? O projeto já está pensado já para ir para a primeira divisão já nas próximas 2 temporadas. Então a gente pensa em 2 anos chegar à primeira divisão. E não digo a Liga dos Campeões, mas em torneios europeus daqui 5 anos. Então existe já um planejamento feito nesse sentido, inclusive de investimentos, e acordo com os patrocinadores atuais, né? Acho que isso que é o mais importante, né? Quando você consegue, é muito difícil, né? É muito disputado para chegar à primeira divisão de um campeonato na França, de um país tradicional no futebol que é a França, mas quando o acordo que existe já com os patrocinadores vai fazer com que, quando a gente subir, né, já tem um gatilho, quando a gente subir para a primeira divisão, e a gente está bastante otimista aí nessas próximas temporadas, e assim, subindo para a primeira divisão, a gente vai estar entre já o sexto budget, né, do orçamento da primeira divisão. Vocês vão franquear ao torcedor a entrada gratuita no estádio. O torcedor vai entrar gratuitamente durante a temporada, exceto, é claro, na área VIP do estádio. Como é que foi construído isso? Como é que vai ser esse projeto? E o que o seu clube busca com essa iniciativa? Bom, é um projeto bastante ambicioso que a gente já vem amadurecendo há 6 meses. É um dos meus papéis também, né? Temos um grupo que pensa inovações para o clube. E a gente, né, nós todos acreditamos que o futebol é um esporte, tem que se manter popular, tem que dar acesso às pessoas. A gente lançou esse projeto, que aqui na França a gente chama de acesso livre, né? Então, tirando as partes, né, os camarotes, as partes dos parceiros, todo o resto do estádio vai ser entrada gratuita. E a gente vai ter uma logística, né? As pessoas vêm buscar o ingresso, já começamos a fazer, já subiu para 30%, né, o número de torcedores no estádio. Mas é uma questão de valores mesmo, de acreditar que o futebol tem que se manter popular, ir na contramão dessa questão da elitização do preço do ingresso, né, elitização da presença no estádio. E a gente acredita que o modelo de negócios, né, não pode depender, não deve depender de um ingresso caro, né? Então e a gente até está tendo resultados, né? Então é como se fosse, eu comparo um pouco quando teve o surgimento da internet, vários serviços grátis, todo mundo falou, vai ser o fim do mundo. Mas não, você tem patrocínio, você tem outras fontes de receita, né? E o futebol tem várias fontes de receita que não precisa depender de um ingresso caro. Então nós radicalizamos, né? Vai ser ingresso de graça toda a temporada, futebol feminino, futebol masculino, já tendo uma grande repercussão, e muitos patrocinadores, novos patrocinadores, estão se juntando a essa. Então, no final das contas, o resultado até financeiro vai ser maior, porque o que a gente vai ter de novas entradas, de novos patrocínios e novas receitas, né, indiretamente dessa iniciativa, vão compensar, e muito pelo contrário, vai aumentar ainda mais a receita nossa, né? E esperamos manter ainda também quando a gente estiver na primeira divisão. O Ray, o Paris Saint-Germain se tornou um clube muito rico, né? Um clube que tem por trás o governo do Catar, que acaba de fazer uma Copa multimilionária, com investimentos gigantes no futebol. Conseguiram, ao mesmo tempo, colocar Mbappé, Messi e Neymar juntos. E dentro de campo isso acabou não surtindo o resultado esperado. Havia uma obsessão em ganhar a Liga dos Campeões da Europa e não conseguiram ganhar. E o projeto acabou se desmantelando. O Messi foi embora, o Neymar foi embora. Como é que se avalia esse projeto do Paris Saint-Germain e onde deu errado? O que aconteceu
para não chegar no objetivo que todo mundo imaginava possível quando juntou muito dinheiro, uma camisa que hoje é famosa, conhecida, um clube numa cidade extraordinária que por si só já chama a atenção do mundo e 3 dos maiores jogadores de futebol do mundo da nossa época. O que aconteceu? Onde deu errado esse projeto do PSG? Bom, primeiro que eu acho que a estratégia inicial de escolha do Paris Saint-Germain, de investimento no Paris Saint-Germain, foi muito bem pensada, né? Primeiro que eles, né, o Qatar, o fundo de investimento ligado ao Qatar, eles pagaram, se não me engano, cerca ou por volta de 80 milhões de euros no clube. Imagina, né, o que vale o clube hoje em dia, incalculável. E então isso mostra que foi um bom investimento, que tiveram uma boa estratégia de expandir a marca do clube, os nomes do clube, a perspectiva. Eu acho que na questão esportiva, né, de resultados esportivos, claro que no Campeonato Francês, nos últimos anos, eles dominaram, né, ganharam a maior parte, acho que 80% dos campeonatos jogados desde então. Mas na Liga dos Campeões, para mim, um dos problemas foi esse. Quando eles chegaram, montaram o projeto, já colocaram como objetivo ser campeão da Liga dos Campeões, né? Então, acho que isso... O futebol não é só dinheiro, ainda bem, né? Felizmente, o futebol não é só dinheiro, então você não basta pegar os melhores do mundo, juntar ali, que você vai ser campeão. Tem clubes que estão há muito tempo, que tem tradição, que tem toda uma escola, uma cultura, né? Eu acho que isso é uma palavra importante, já uma cultura estabelecida e que conta para o jogador, para dar segurança para o jogador, para dar confiança, para criar um ambiente propício e saudável para que você, mesmo com tudo isso, você não tem certeza de ser campeão, né? Quando você não tem isso, não tem essa cultura, você tem que construir todo um projeto, então isso leva tempo, e se você for apressado, você realmente pode demorar ainda muito mais. A gente viu que o último campeão da Liga dos Campeões foi o Manchester City, que passou mais de 20 anos também nessa busca desse título, mas que veio mais, mesmo com um grande investimento, veio pouco a pouco, depois que ele foi contratar o Guardiola. O que você destaca de mais diferente, principalmente quando você compara a sua recente passagem como dirigente do São Paulo com o que você vive como dirigente no futebol europeu? Olha, quando eu... antes de voltar ao São Paulo, eu fiz esse mestrado, né, ligado à UEFA, e vi vários exemplos, né, acompanhei de perto, troquei, estudei, pesquisei. E pesquisei, e meu trabalho de conclusão de curso, né, foi eu tentar trazer o modelo do futebol alemão para o futebol brasileiro, que está sendo essa profissionalização que está acontecendo, né, nas SAPs, né, na Alemanha existia uma transição que ainda não passou ainda completamente para os clubes 100% profissionais no sentido de ter um proprietário, né? Então, porque tem um modelo de 50 mais 1. Então, quer dizer, a associação precisa ser a controladora do clube, mesmo recebendo investimentos e tendo, claro, um comitê que decide, que tem os investidores que vão participar das grandes decisões, mas você mantém aquela coisa da alma da associação, né? Então, eu estou contando isso para, né, antes de voltar para o São Paulo. E voltando para o São Paulo, eu até apresentei esse projeto, que é um projeto de estudos e tal, está lá como um exemplo. E, né, assim como muitos outros projetos ligados a São Paulo e assim outros clubes, né, foram, assim, hoje a gente viu, né, o Vasco da Gama, Botafogo do Rio, Bahia, né, clubes que estão com outros modelos, mas passaram já por controle diretamente para um investidor estrangeiro, né, ou de fora do clube para tomar o controle, né? Não teve essa transição que tem na Alemanha, que existe ainda na Alemanha, que acho que seria um modelo interessante para os clubes no Brasil, que pode ainda acontecer, né? A legislação permite, não é que nem na Alemanha, que não permite, a legislação permite que no Brasil, mas também o clube não é obrigado a vender a maior parte, perdeu o controle. Então você pode ter esse misto. E quando eu entrei, né, a experiência do São Paulo e a experiência que eu tive na Europa, acho que a grande diferença, na verdade, é essa. Além dos desafios do futebol, e obviamente a economia, né, do país, né,
as incertezas, né, que o país vive, né, que aqui na Europa é diferente. Além disso, você tem também a questão política, né? Eu acho que essa questão, digamos assim, mais de associação, né? Os clubes no Brasil são associações e são associações, existe uma política interna que também vem de 100 anos de cada um dos grandes clubes. Então, essa necessidade de construir um ambiente político também, além do esportivo, econômico. Então, você tem algo a mais, que é um desafio gigantesco, né? Que vem com vários vícios, né, de muito tempo, que acaba criando dificuldades a mais para os clubes brasileiros. Já na Europa, não. Você tem, na maior parte, né, tirando a Alemanha e Portugal, na maior parte dos países, você tem grupos, né, econômicos que são proprietários e que você não tem essa política interna. Você tem desafios de construir uma equipe de trabalho, né, que pode ter conflitos, se sim ou não, mas você não tem esse outro lado da construção, que é uma construção, a gente sabe, né, tudo que envolve política nem sempre fácil e que também tem seus ciclos, né, melhores, piores, mais difíceis, mas que são desafios gigantescos, né, que o clube, além de tudo que já tem econômico, esportivo e de gestão, ainda tem que passar por isso. Então essa é a grande diferença entre o futebol brasileiro, a maior parte sul-americana e da Europa. E a gente começa a viver um pouco dessa nova realidade por aqui, né, Raí? A gente pega o Bahia com o Grupo City, o Cruzeiro, que foi comprado pelo Ronaldo, o Atlético também virou uma SAF em Minas Gerais, o Curitiba agora é SAF, Vasco, vários clubes do Brasil, o Botafogo, inclusive, né, que mudou da água para o vinho depois que se transformou em SAF, né, passou a disputar em alto nível. Como é que você vê essa chegada desse novo modelo no Brasil? E pelo que você viveu há pouco tempo no São Paulo, isso tende a dar certo no Brasil ou vamos demorar muito tempo para assimilar essa cultura empresarial no nosso futebol? Eu acho que é inevitável essa cultura. Existe um ponto ainda que já vi vários debates, discussões, não acompanhei meio de longe, mas a questão da criação da liga, né? Essa é uma coisa que fortaleceria muito os clubes e as SAFs também. Uma liga que né, juntasse os clubes para discutir o futebol como um produto, que trouxesse benefício para todos os clubes. Então isso é algo também, uma diferença muito grande, né? Existem ligas aqui há mais de 50 anos ou centenárias, liga de futebol profissional. Então os clubes, né, têm uma autonomia, uma independência, pensam no seu negócio independente das federações, das confederações. Então isso, como negócio, faz uma grande diferença, mas é inevitável. E a tendência é que essas SAFs, assim como o Botafogo, não quer dizer que todas vão dar certo, né? Muitas vão ter dificuldades, não é porque se transformou numa empresa que vai ter sucesso. Muito pelo contrário, tem que ter muito cuidado nessa transição e saber com quais são os parceiros que estão chegando, não basta só o dinheiro, né? A questão econômica. Então, eu acho que é inevitável, é um processo que não tem volta. E eu tenho certeza, né, que com o sucesso das SAFs que derem certo e que foram tendo resultados também esportivos e também, consequentemente, também de negócios, a tendência é que os outros também acabem acompanhando essa linha de posicionamento. Daqui a pouquinho eu vou querer saber do Raí se o São Paulo, onde ele foi ídolo e recentemente dirigente, se daria certo ou não como uma SAF. Ele que viveu tantos e tantos anos dentro do São Paulo, queria a opinião dele. Mas agora está na hora do Giro SA. Oi, João. Tô chegando aqui com o Giro SA e não dá para ser diferente, né? A gente começa falando do Campeonato Brasileiro que terminou essa semana. Este ano, o torneio teve uma premiação total de 500 milhões de reais. E os valores são referentes às transmissões em TV aberta e fechada. O grande campeão Palmeiras ficou com a maior parte da fatia e vai receber cerca de 47,8 milhões de reais por ter terminado o campeonato como grande campeão. O Grêmio, que terminou em segundo lugar, vai embolsar 45,4 milhões. E o Galo, que ficou em terceiro, leva 43 milhões.
E bom, já que o bate-papo hoje é com o Raí, tem notícia para o torcedor do Tricolor Paulista, porque a New Balance vai ser a nova fornecedora de material esportivo do São Paulo. A parceria que foi anunciada essa semana começa já em janeiro do ano que vem. O contrato vai até 2027 e é de exclusividade. A marca americana será responsável pela produção dos uniformes masculinos e femininos de futebol em todas as categorias. A New Balance já patrocinava 2 atletas tricolores, o craque colombiano Rames Rodrigues e o autor do gol da final da Copa do Brasil, Rodrigo Nestor. Para o futebol internacional agora, porque a Premier League fechou um acordo recorde de direitos de transmissão por um valor astronômico, 6,7 bilhões de libras esterlinas, o que dá mais ou menos 41,4 bilhões de reais na cotação atual. O contrato é de 4 anos e começa a valer a partir da temporada de 2025 e 2026. Para a gente ter uma ideia, o contrato atual é de 5 bilhões de libras e cobre só 200 jogos por temporada. Não é à toa, né, que a Premier League é considerada a liga mais valiosa do mundo. É isso então, João. Eu volto com você e com o grande Raí para muito mais no CNN Esportes SA. Muito obrigado. Daqui a pouquinho eu volto com a nossa entrevista com o Raí, ídolo do São Paulo, da seleção brasileira, do Paris Saint-Germain, campeão do mundo pelo Brasil e agora acionista do Paris Futebol Clube. Daqui a pouquinho eu volto e vou perguntar para o Raí depois do intervalo. Ele que conhece tão bem o São Paulo, será que o São Paulo seria uma boa SAF? O São Paulo se adaptaria à realidade de ser um clube empresa? Daqui a pouquinho. Giro SA. Apoio Bet Nacional. Profetize agora na Bet dos Brasileiros. Sicoob. Mais que uma escolha financeira. Abra sua conta. Cara, que sucesso isso. União de pessoas e crescer junto. Eu acho que deve ser tipo o Jorge Mateus, né? Com a nossa equipe, nossos fãs. Sempre tem alguém do lado ali pra dar uma força. Cara, tipo Sicoob, que é uma cooperativa que vai muito além de produtos e serviços financeiros. E o legal é que você participa dos resultados e, acima de tudo, tem voz ativa. Vamos falar em voz ativa? Bora cantar? Vamos lá. Mais que uma escolha financeira, Sicoob. E aí, tá com sorte hoje? Sorte nada. Conhecimento, né? Sei. Anota aí. Eu vou profetizar o jogador que vai marcar o primeiro gol. Ai, papai. Profetizei. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Profetize na Bet. Pagar e receber de empresas do exterior com atendimento especializado. Isso é Master. O Câmbio Master é ágil e seguro, com mais de R$1 bilhão transferidos mensalmente. É a solução para você ir além. Banco Master. Somos mais que uma marca. Somos uma história. Uma história repleta de abraços, sorrisos e muito sabor. História de uma grande família que trabalha diariamente com amor, respeito e cuidado para levar o que há de melhor para a mesa dos brasileiros apaixonados por carne suína. Pela manhã, acompanhando aquele cafezinho recém-passado, no almoço no restaurante preferido, ou no churrasco de domingo com a família, no jantar rápido e prático, ou aquele romântico e especial à luz de velas. Seja através de receitas fáceis ou até das mais elaboradas, fazemos questão de estar presentes em todos os momentos, pois esta é a nossa história. Seja qual for a ocasião, há 75 anos, carne suína tem sobrenome. Pamplona Alimentos, especialista em carne suína. Daqui a pouco, no WW edição de domingo. O Brasil virou refém da polarização? Os resultados assustadores da divisão política no país. As respostas? Thomas Trauman, jornalista e analista político. Felipe Nunes, cientista político e diretor da Quest. Camila Rocha, cientista política e pesquisadora do SEBRAP. Daqui a pouco. WW. Apoio BR Supply Suprimentos Corporativos. Valid.
Soluções de identificação segura para ID e governo digital. Marfrig. Pensando no presente, transformando o futuro. De volta com o CNN Esportes SA, hoje recebendo Raí, campeão do mundo pela seleção brasileira e agora dirigente do Paris FC. Eu prometi, Raí, antes do intervalo, te fazer uma pergunta sobre o São Paulo ser ou não SAF. O São Paulo viveu um ano importante, ganhou a Copa do Brasil e é uma grande marca do futebol brasileiro. Você falava no bloco anterior sobre essa transformação do futebol brasileiro em futebol empresa. Você acredita que o São Paulo um dia pode ser um clube empresa, pode ser um SA no futebol brasileiro ou não combina muito com a cara, com a tradição e com o estilo do São Paulo? Não, acredito sim, né? Claro que o São Paulo vai achar o seu modelo. Como eu falei, a minha visão, né? Minha visão que é uma coisa inevitável, né? Os clubes vão ter que se adaptar, vai ter muito investimento, tem que estar até com a questão jurídica, né? Bem definida para poder deixar entrar mais investimento, como vão ter investimento em outros clubes, eu acho que é uma questão inevitável. Agora, pode achar um modelo, não precisa ser tão radical como outros clubes fizeram, pode achar um modelo intermediário, um modelo que seja mais a cara do São Paulo, mas se preparar para ser mais atrativo para investimentos, eu acho que vai ser inevitável e isso passa, se ainda continuar até lá, for chamada de SAF, pode passar a vir a ser uma SAF. Mas o São Paulo, eu lembro que antes de eu voltar, né, como dirigente do São Paulo, no novo estatuto já estava prevendo, né, um estudo externo feito por quais são as possibilidades para que o futebol, né, não um clube, mas o futebol se transformasse numa empresa, numa SAF, que na época nem existia. Então, São Paulo já estava, no seu estatuto, estava prevendo esse estudo. Então, esse estudo já vem sendo feito já há muito tempo e, com certeza, vai estar sendo amadurecido. Claro que tem que ser assimilado pela comunidade, né, pela nação de São Paulo, tricolor, nação tricolor, que eu também faço parte. E achar o seu modelo, mas acho que é inevitável e mais cedo ou mais tarde vai acontecer. E o São Paulo internamente já vem fazendo esses estudos desde antes da existência da própria SAF. E juntando aí as suas duas casas, né, o São Paulo e o Paris, você falou aí dessa iniciativa espetacular do Paris de jogar com ingressos grátis para a sua torcida. O São Paulo tem feito um processo de reaproximação muito bem feito com o seu torcedor, né, Raí? Colocou ingresso popular, saiu daquele slogan de soberano, agora se coloca como um time do povo. A gente vê um trabalho de rebranding do São Paulo, de uma mudança de marca, de posicionamento, se aproximando do torcedor, barateando o ingresso, jogando com o estádio cheio e, coincidentemente ou não, voltando a ser campeão depois disso tudo, né? Sem dúvida nenhuma, né? O que a gente estava falando aí das dificuldades do Paris Saint-Germain, essa coisa de identidade do torcedor com o clube, com o torcedor com a equipe, né? Isso é uma coisa que acaba, né, também se transferindo em resultados esportivos, né? Eu fiquei muito feliz, né, de ver essa guinada do São Paulo para assumir esse lado popular. Na verdade, eu tenho muito orgulho de ter feito, né, parte dessa geração que fez com que a torcida do São Paulo crescesse muito e se transformasse em uma das maiores e mais populares do país. E o clube está sabendo se adaptar a isso de uma forma muito inteligente, né, atraindo, dando também, mas facilitando pelo menos uma parte do estádio ser um ingresso mais popular. E isso está fazendo a diferença também dentro de campo, criando ambientes e festas maravilhosas em todo o jogo do São Paulo, se tornando aí um exemplo para outros clubes e para outras torcidas também, né, de ambiente, de fazer a diferença, né, de dar apoio ao seu time, né? Então, são iniciativas que deixam qualquer São Paulino orgulhoso. E eu também, joguei uma final de Copa do Brasil, era o título que faltava para a gente. Então, são todas as iniciativas que contribuíram para essa conquista desse título inédito e único que faltava para o São Paulo Futebol Clube. Raí, você trabalhou com o Fernando Diniz no São Paulo, você foi o dirigente dele no São Paulo, acabaram saindo juntos naquela época do São Paulo e agora virou um termo, né, o dinizismo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre o Fernando Diniz, que acaba de conquistar a Copa Libertadores, e se o dinizismo pode dar certo na seleção. Bom, tenho
Tenho certeza que pode dar certo, assim como deu certo no Fluminense. Eu tive o privilégio de trabalhar com ele quase 2 anos no São Paulo. Vi de perto, né, sua capacidade, sua qualidade, sua maneira de trabalhar, o dia a dia, o treinamento, né, que a cada treinamento ele faz com que as pessoas melhorem, com que o grupo melhore, com que o grupo melhore também em termos de ambiente. É um cara se transformando num grande amigo, porque tem os seus valores humanos que ele coloca também à disposição e também como algo importante, né? Algo primordial para o seu trabalho, na sua relação com os atletas. Então ele consegue tirar o máximo e até se sobressair, né? De superar até as possibilidades de qualquer grupo da onde ele faz parte. Então, os jogadores crescem muito, os jogadores se valorizam e o grupo acaba tendo um rendimento ainda maior. Obviamente que é um treinador que vem melhorando a cada temporada, ainda vai seguir, né? Que é uma pessoa muito inteligente, que tem tudo para dar certo também na seleção brasileira, mas que já vem fazendo assim, ser campeão da Libertadores num clube, né, que ainda tinha muitos desafios assim para superar, que também com menos poder de investimento que muitos outros clubes no Brasil, né? Isso prova o seu valor, e que também, ainda bem que no futebol, né, a questão humana, a questão da qualidade de trabalho e as relações humanas, né, podem fazer também uma grande diferença e levar a títulos históricos, como foi o caso da Libertadores com o Fluminense. Não está confirmado ainda pela CBF, mas há informação de que o Carlo Ancelotti pode ser o técnico da seleção a partir da metade do ano que vem. Como é que você vê essa possibilidade de um técnico europeu dirigindo a seleção brasileira? Isso pode fazer bem para o futebol brasileiro? Você não gosta da ideia? Como é que você analisa isso? Acho que é um cara que eu respeito bastante, né? O Ancelotti é um treinador que tem todas as qualidades também para ser o treinador da seleção brasileira. Quando me perguntam aqui, né, para dar minha visão sobre esse ponto de vista, quando me perguntam aqui quais as dificuldades do futebol brasileiro, o que aconteceu com o futebol brasileiro, que não ganha tantos títulos, para mim, a principal razão foi a falta de investimento na formação de treinadores. Não estou falando isso agora, nem há 10 anos, mas há 30 anos atrás. O Brasil sempre apareceu talentos naturais, sempre teve treinadores, bons treinadores, mas treinadores que aprendiam de uma forma empírica, mais na prática, mas você não tem uma formação, a CBF, a Confederação, nunca existiu a preocupação, porque o futebol brasileiro com talentos acabava tendo resultados. Só que o futebol foi se popularizando no mundo inteiro, todo mundo foi se aprimorando, as técnicas, táticas, preparo físico, tudo foi crescendo, e o talento é algo que faz a diferença, mas se você não tiver o resto, você não ganha, né? Não tem mágica mais, né? Há muito tempo atrás, há 20 anos ou daí para trás, poderia acontecer. Hoje não basta o talento, e talento aparece em todos os lugares, principalmente quando eles são bem formados. Então, quando você vê que, né, vários títulos do Campeonato Brasileiro foram treinadores estrangeiros que ganharam, vários treinadores estrangeiros chegam no Brasil, fazem grande sucesso, de origens diferentes. Então, quer dizer, é evidente que tem um problema que vem de muito tempo. Eu já sei que nos últimos anos a formação de treinadores vem melhorando, mas a gente começou bem depois dos outros países. Então, isso é um grande problema. E quando a gente está falando da elite, né? Quer dizer, você tem grandes treinadores no Brasil, e se você está pensando em treinadores para a seleção no estrangeiro, porque tem poucas opções do mesmo nível, ou então quando você vê que a maior parte das equipes tem dificuldade de encontrar grandes treinadores, ou treinadores estrangeiros estão tendo mais sucesso que os brasileiros, nós estamos falando da elite, né? Você imagina os treinadores que fazem a formação dos atletas, né? Então, o Brasil sempre vai ter talento. Agora, a formação do atleta, a formação técnica, tática, de fundamentos, isso é uma coisa que se aprimora muito, você tem que estar na ponta, senão você não vai conseguir os atletas em toda a capacidade que ele poderia ter se ele não tiver uma boa formação. E para ter boa formação, você precisa de bons treinadores. Então, eu acho que no momento, eu acho que poderia fazer, se ele topar, tiver com vontade, pode fazer um bem para o futebol brasileiro, mas o futebol brasileiro tem que continuar nessa investimento em formação de treinadores, de uma nova geração. Vão ter sempre ex-atletas, mas de outros
outros treinadores, né, que possam ser bem formados para estar atuando na base, atuando na segunda, na terceira divisão e também, obviamente, consequentemente, né, a gente vai ter muito mais grandes treinadores também na elite no futuro próximo. Ô, Raí, eu vou encerrar com um tema chato, duro, mas que é muito necessário. O futebol brasileiro viveu esse ano a questão do Daniel Alves, que foi seu jogador, inclusive, no São Paulo. Você foi um ídolo dentro de campo, mas você sempre foi um cara super engajado em causas sociais, foi um dos primeiros jogadores a se envolver num projeto social super bonito com o Leonardo. Você é um cara de posição política, de posição sempre forte, clara, como seu irmão também foi, o Dr. Sócrates. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse caso, que não é, infelizmente, uma exceção e nenhuma novidade. Tivemos o caso da condenação do Robinho. O que o futebol pode repensar a respeito disso? Você, inclusive, que é um cara muito propício para falar sobre essa questão de assédio, porque você sempre foi um galã, você sempre foi um cara muito bonito. Então, há o assédio de quem assedia e ao assédio de quem é assediado. Muitas vezes a gente sabe que o jogador assedia, muitas vezes o jogador também é assediado de alguma maneira. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e sobre quais lições o futebol deve tirar de um caso tão duro como esse do Daniel Alves. Bom, o futebol tirar lições e também o futebol pode também dar exemplos, né? A gente viu, não são só casos de abusos sexuais, mas também de racismo, né? No caso de torcidas, a gente viu o caso do Vini Júnior tendo um posicionamento maravilhoso, né? Quase que sozinho, né? Aguentando toda a pressão na Espanha, se transformando num grande exemplo para o mundo, né? De resistência contra o racismo. Então, o Vini é um exemplo de quem mostra, né, o lado positivo do poder do futebol, né? A gente não tem ideia do que da atitude, ainda não temos ideia, né, do que a atitude de um Vini Júnior, a coragem de um Vini Júnior representa, né, por ser um ídolo das novas gerações, representa para essa batalha, né, para essa luta contra o racismo. E a gente sabe também que o futebol é um reflexo da sociedade, né? Infelizmente, né, os casos de machismo, de abuso, de violência, de assassinato, até contra as mulheres, é uma coisa que acontece cotidianamente, que acontece com números alarmantes e detestáveis. E a gente viu, né, esses exemplos, né? O Robinho já foi julgado, o Daniel está sendo julgado, já foi condenado, né? O Robinho, não sei como está a situação com detalhes, mas eu acho que sim, assim como a gente fala, existem casos, né, obviamente, com direito de defesa para todos, como se exige, né, em qualquer situação, mas são casos, se forem comprovados, obviamente tem que ter uma punição exemplar e bem dura. Muito bem, estamos chegando à parte final do nosso programa. É a hora do De Primeira SA. Perguntas curtas, respostas rápidas. Vamos lá, bate bola com o Raí. Olha que privilégio meu, batendo bola com um cracaço desse nível. Quem jogou mais, Sócrates ou Raí? O Sócrates é um gênio da bola, um talento infinito, então mais do que o meu. Mas eu era um cara também super talentoso, um privilégio para essa família. Mas que sempre trabalhei muito mais, sempre precisei trabalhar mais e trabalhei mais. Eu acabei ganhando até mais títulos do que ele, apesar de eu admirar e ter sido sempre uma das minhas grandes referências. Você e ele sempre foram atletas e militantes, sempre com posições muito claras na sociedade. Futebol e política devem se misturar? Não existe futebol sem política, e o futebol pode contribuir muito com a política. E tem que ser um exercício também de cidadania. O que você teria feito diferente na sua gestão do futebol do São Paulo, Raí? Eu era um dirigente esportivo, né? Então a gente acerta muito, erra muito. Acho que o que teria feito diferente, acho que tem muita coisa que a gente fala que só vai saber depois, né? Quando dá resultado, quando não dá.
resultado, mas, acho que ficou um grande aprendizado e acho que o que eu poderia ter feito diferente me trouxe grandes aprendizados. É mais difícil, Raí, para quem foi um grande ídolo como você em campo, ocupar uma cadeira de gestão? A cobrança é diferente para quem teve essa posição de idolatria, de paixão que o torcedor tem? Tem muito mais visibilidade, né? Um nome conhecido acaba tendo mais responsabilidade, um peso maior. Mas faz parte, né? A gente soube lidar com isso como atleta e como dirigente também, né? Faz parte de você, né, ter mais responsabilidade sobre os ombros. É algo que acaba... É parte do que você pode agregar a um projeto também, né? Que acaba, nas horas boas tem um lado positivo, nas horas ruins você tem que saber também segurar. Nem sempre é fácil. Ô, Raí, a pergunta que eu faço todo domingo nesse programa que busca muito debater o futebol como transformação, como mudança, como um novo momento. A gente tem SAF, a gente tem Liga Informação no Brasil. O futebol brasileiro vai dar certo? Eu diria que o futebol... Você perguntou se futebol e política se misturam. Eu acho que o Brasil dando certo, o futebol vai dar certo. A gente sabe que dos dois temas, né, o Brasil como país e o Brasil como futebol, a gente tem um mundo, um universo ainda a evoluir. Mas temos que batalhar, continuar batalhando, acreditando e crescendo, tentando, na medida do possível, sempre evoluindo. Para fechar, o que é mais gostoso, um bom chopp em Ribeirão Preto ou uma champanhe gelada em Paris? O maior privilégio do mundo é você poder ter os dois, às vezes até numa mesma semana, né? Muito bem. Raí, obrigado pela entrevista, muita sorte no seu projeto agora como dirigente no futebol europeu. E já que o ingresso está de graça, eu vou ir assistir um jogo do Paris Futebol Clube. Obrigado, viu? Tá legal, pode deixar. Muito obrigado, Raí, campeão do mundo pela seleção brasileira, agora acionista e dirigente do Paris Futebol Clube. O CNN Esportes S.A. fica por aqui toda semana um convidado especial para falar sobre o mundo dos esportes e também o mundo dos negócios. Obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até mais.